A paz do Senhor Jesus, meus amigos, meus irmãos, meus alunos, nobres companheiros de ministério. A paz do Senhor para você, servo de Deus, diácono, presbítero, evangelista, pastor, pregador da palavra de Deus. Que prazer poder estar aqui com você mais uma vez nesta edição da aula de hoje. Seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa sala de aula. E hoje nós vamos dar continuidade ao assunto da aula passada. Estamos dentro da matéria de Cristologia, doutrina de Cristo. Usamos como regra de fé e prática a Bíblia Sagrada. Usamos como regra de fé e prática. Temos como nosso guia principal o Espírito de Deus, o Espírito Santo que é vivo e ativo dentro de nós. Não é isso? E a Bíblia Sagrada. E temos como conteúdo programático o nosso livro de Cristologia. Então seja bem-vindo às aulas de teologia aqui no canal Teológico Voz Profético. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva agora mesmo no canal Teológico Voz Profética. Ative o sininho, dê um joinha, venha curtir neste momento para que o YouTube entenda que este vídeo, este conteúdo é importante e relevante e ele possa distribuir para outras pessoas. E depois você vai compartilhar, se você quiser, é claro, contribuir com o canal. Você vai compartilhar nos grupos para o máximo de pessoas que você quiser e puder. Fazendo assim, você estará sendo um agente missionário, levando a palavra de Deus a lugares que provavelmente eu não iria com os meus próprios pés, mas com a sua ajuda, com a ajuda de Deus em primeiro lugar e com seu compartilhamento, nós vamos chegar muito longe. Eu quero aqui ser um canal de Deus para a sua vida, quero ser uma bênção na sua vida, quero trazer para você conhecimento que venha te trazer edificação, amadurecimento cada vez mais na palavra de Deus, intimidade com Deus. Nós temos intimidade com Deus na medida que vamos conhecendo a sua boa, perfeita e agradável vontade, não é isso? Então está aqui, gente, ó, o livro de Cristologia é o livro que nós vamos estudar hoje. Para você que ainda não se matriculou comigo, para que você tenha uma formação teológica, venha se matricular agora mesmo. Aqui estão os nossos livros do curso básico, são 20 livros, pessoal, ó. Do curso básico de teologia são 20 livros. Você vai aprender nestes 20 livros de teologia. Do médio são 30 livros. Do bacharel, 40 livros. Cada livro tem 4 lições, ok? Então a gente distribui essas lições nos videoaulas. Você vai receber em sua casa, você encomenda, nós vamos enviar pelo correio para você de uma maneira simples, prática e totalmente segura. Você vai receber aí em sua casa todos os livros que você solicitar. E aí você vai fazer uma prova. Feita essa prova, você vai receber o seu lindo certificado reconhecido em cartório, reconhecimento nacional e principalmente nas igrejas Assembleia de Deus, ok? Você vai receber o seu certificado pelo ITADESP, Instituto Teológico das Assembleias de Deus, em São Paulo, pelo ITADESP, aqui pelo canal Teológico Voz Profética. Eu sou o professor pastor Rubens Santos, ok? Então você recebe o seu material didático em sua casa, o seu certificado para o seu ministério, para reconhecimento ministerial ou missiológico, que seja você que vai fazer missões. Este certificado tem validade, ok? Nós temos uma linha de pensamento assembleana, arminianos, pentecostais, e nós temos como regra de fé e prática a Bíblia Sagrada, como eu já disse, e também toda a editoração, os livros da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, ok? Vamos então, gente, para a matéria. Estão aqui os livros, ó. É conhecimento puro para você, é uma bênção, você que ama estudar a palavra de Deus. Este canal é para quem tem fome e sede da palavra de Deus, tá bom, gente? Vamos então para a matéria de Cristologia. Quando terminarmos essa matéria, e aí nós vamos então para pneumatologia, mas hoje nós vamos falar sobre Cristologia, tá bom? Vamos então para a aula, vamos então para a matéria. Adquira já o seu material, é só você entrar em contato conosco, valor único, tá bom, pessoal? Vamos então para
a continuidade da nossa lição. Vamos para a lição de número 2. Hoje nós vamos falar sobre os aspectos naturais de Cristo. Vamos falar sobre os aspectos naturais de Cristo. Estamos com o nosso conteúdo programático em mãos. Vamos partindo da página de número 18. Você que não adquiriu o livro ainda, adquira agora mesmo, tá bom? Então vamos seguir aqui o conteúdo programático. Os aspectos naturais de Cristo. Cristo tinha 6 aspectos naturais. Olha que importante, olha que detalhe importante. Cristo tinha 6 aspectos naturais. Anote aí. Primeiro, aspecto natural normal. Segundo, físico. Terceiro, mental. Quarto, social. Quinto, espiritual. Sexto, intelectual. Então, Cristo tinha 6 aspectos naturais. Primeiro, vamos falar sobre o seu desenvolvimento normal. Segundo Lucas, capítulo 2 e verso 52, está escrito: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com os homens. Então, Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com os homens. O seu desenvolvimento normal foi o principal aspecto na vida de Cristo. Isto é, sofrendo e participando das mesmas circunstâncias de uma pessoa humana. As Escrituras mostram que nosso Senhor, mesmo sendo Deus, teve um desenvolvimento humano natural. Ele teve o desenvolvimento gradativo e passou pelas fases progressivas dos seres humanos. Infância, adolescência, juventude, maioridade, né? E para os judeus a maioridade se completaria de 30 anos à frente. Assim sabemos que o menino crescia, se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele, segundo Lucas capítulo 2, verso 40 no Novo Testamento. O desenvolvimento de Jesus Cristo e mental, físico e mental, não deve ser explicado tão somente como sendo principalmente causado por sua divindade, mas sim resultado das leis comuns do crescimento humano. Seu desenvolvimento mental não pode ser atribuído ao seu aprendizado, tão somente nas escolas de seus dias. João, capítulo 7 e versículo 15. Leiamos João 7 e 15 no Novo Testamento, Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, estudo bíblico e teológico aqui no canal Teológico Voz Profética com o pastor Rubens Santos. Seja sempre bem-vindo, seja sempre bem-vinda para a glória de Deus. João capítulo 7, versículo 5, leiamos o que está escrito aqui no nosso conteúdo programático. A lição de hoje é aspectos naturais de Cristo dentro da matéria de Cristologia. João capítulo 7, versículo 15 está escrito: E os judeus maravilharam-se, dizendo: Como sabe este letras, não as tendo aprendido? Ou seja, Jesus era um autodidata, né? Jesus era um autodidata. Ele, pelo conhecimento que ele tinha aqui, ele não dependia única e exclusivamente da escola, né? Para que ele pudesse saber ou adquirir conhecimento. Mas deve ser atribuído também a sua educação em um lar piedoso e temente a Deus. Então ele teve a sua educação no seu lar, a educação que todo menino judeu tinha de boa família, né? Ele teve, e também ele tinha uma outra fonte, que era a fonte do autodidatismo, e também ele tinha uma outra fonte que era a fonte suprema, né? Jesus, o Filho de Deus. Ele era Jesus e era o Cristo na Terra. Então é claro, evidente, que o seu nível de intelectualidade era acima de todos nós. Sua vida tinha, e também o seu nível de captação, de abrangência de raciocínio era muito grande, extraordinário, uma mente brilhante, a de Jesus. Sua vida tinha regularidade na sinagoga, Lucas capítulo 4, versículo 16. Então ele tinha regularidade na sinagoga, ele frequentava a sinagoga, Jesus ia para ouvir
Jesus gostava de ouvir. Lucas capítulo 4, versículo 16, está escrito: E chegando a Nazaré, onde fora criado, então Jesus foi criado aonde? Em Nazaré. Entrou num dia de sábado, segundo o seu costume. Então, aos sábados, ele ia para a sinagoga. Todo sábado, Jesus ia para a sinagoga, segundo a Bíblia, que eu creio, era o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Então, ele sempre ia para a sinagoga e nesse dia ele levantou-se para ler. Mas o que nós queremos frisar aqui, em Lucas capítulo 4, verso de número 16, é que Jesus tinha o costume de ir à sinagoga aos sábados. Era o costume dele, né? Como também suas visitas ao templo. Lucas capítulo 2, versículos 14, 46 e 47. Lucas capítulo 2, versículos 46 e 47. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. E todos os que ouviam admiraram a sua inteligência e respostas. Amém? Então Jesus gostava de ir ao templo. Os seus pais o encontraram depois de 3 dias e ele estava no templo. E seu estudo das Escrituras, o que é indicado pelas palavras, achou o lugar em que estava escrito. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 17, a parte B. E também por emprego das Escrituras em sua tentação e sua comunhão com o Pai. Marcos capítulo 1, versículo 35, João capítulo 4, versículo 34 ao 44. Muitos comentaristas têm encontrado dificuldades em querer entender como Cristo se sentia consigo mesmo. Discussões sem fim têm surgido e variadas opiniões têm sido expressas quanto à consciência de Cristo que Cristo teria. Ok? Como ele poderia conhecer o sentir, o poder e a sabedoria do infinito e ainda assim preservar aquilo que constitui a fraqueza e limitação normal humana? Como ele poderia saber e não saber? Como poderia ser a fonte de todo poder e ainda assim ficar sujeito à exposição da fragilidade humana? Entretanto, para nós, a combinação da divindade consciente com a infância humana de Cristo não constitui um problema, pois foi por Deus e executado por Cristo dentro dos padrões necessários às leis inerentes, ok? Seu crescimento físico, falamos do desenvolvimento normal, agora vamos falar do crescimento físico. E crescia Jesus em estatura, Lucas capítulo 2, versículo 52. As informações do médico amado sobre Nosso Senhor são estas, no que diz respeito ao desenvolvimento natural. E crescia Jesus em estatura. Na passagem de Lucas capítulo 2, versículo 7, encontramos Nosso Senhor como apenas um dia de nascido. Com apenas um dia de nascido. Envolto em panos, deitado numa manjedoura e visitado pelos pastores belemitas. 8 dias depois, ele foi conduzido ao ato da circuncisão mosaica e foi-lhe dado o nome. Levítico capítulo 12, versículo 13 é a lei que foi cumprida na vida de Jesus, na pessoa de Jesus, recém-nascido, em Lucas capítulo 2 e versículo 21. 41 dias depois, seus pais o levaram ao templo para a apresentação segundo a lei cerimonial de Levítico capítulo 12, versículo 3. E Lucas 22 e 22, que foi o cumprimento ali no Novo Testamento. Ali foi contemplado pela profetisa Ana e seus pais foram abençoados por Simeão. Talvez mais ou menos 2 anos depois, Jesus é visitado pelos magos do Oriente que o encontraram numa casa Giquia ou Giquia e não numa manjedoura Fatne ou Patne, conforme fica depreendido em Mateus capítulo 2 e versículo 11. Herodes, sendo iludido pelos magos, procura matá-lo e sobre benévola escuridão da noite, orientado pelo anjo, José foge para o Egito, levando consigo Maria e a criança. Mateus capítulo 2, versículos 14 e 16. Ok? As Escrituras não nos informam, portanto, ou por quanto tempo Jesus e seus pais permaneceram no Egito.
Entretanto, antes de 12 anos, aconteceu o regresso. Oséias capítulo 11, versículo 1, Lucas 2 e 43. Nós encontramos a Bíblia falando sobre isso. Após seus 12 anos de existência terrena, as Escrituras fazem mais 3 referências sobre seu cômputo, ou sobre seu computo de vida física. Primeira referência, terminados aqueles dias de acordo com a lei mosaica, 7 dias aproximadamente. Levítico 23, capítulo 4, Levítico 23, versos 4 ao 8 e Lucas 2 e 43. Segunda referência, Lucas 2 e 44. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram de um dia, ok? Para você que ainda não se matriculou comigo, para que você tenha uma formação teológica, venha se matricular agora mesmo. Aqui estão os nossos livros do curso básico, são 20 livros, pessoal, ó. Do curso básico de teologia são 20 livros. Você vai aprender nestes 20 livros de teologia. Do médio são 30 livros, do bacharel 40 livros. Cada livro tem 4 lições, ok? Então a gente distribui essas lições nos videoaulas. Você vai receber em sua casa, você encomenda, nós vamos enviar pelo correio para você de uma maneira simples, prática e totalmente segura. Você vai receber aí em sua casa todos os livros que você solicitar. E aí você vai fazer uma prova. Feita essa prova, você vai receber o seu lindo certificado reconhecido em cartório, reconhecimento nacional e principalmente nas igrejas Assembleia de Deus, ok? Você vai receber o seu certificado pelo ITADESP, Instituto Teológico das Assembleias de Deus, em São Paulo, pelo ITADESP, aqui pelo canal teológico Voz Profética. Eu sou o professor pastor Rubens Santos, ok? Então você recebe o seu material didático em sua casa, o seu certificado para o seu ministério, para reconhecimento ministerial ou missiológico, que seja você que vai fazer missões. Este certificado tem validade, ok? Nós temos uma linha de pensamento assembleana, arminianos, pentecostais, e nós temos como regra de fé e prática a Bíblia Sagrada, como eu já disse, e também toda a editoração, os livros da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil.